Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: fertilidade. Medical TV. Saiba que, após 1 ano de relações sexuais sem usar métodos anticoncepcionais, o casal deve engravidar. 1 em cada 6 casais tem dificuldade em engravidar. 30% das causas de infertilidade são unicamente femininas, 30% unicamente masculinas, 30% de ambos e 10% desconhecidas. No Brasil, estima-se que existam mais de 3 milhões de casais inférteis. No Brasil, são realizados anualmente cerca de 8.000 tratamentos de reprodução assistida. 3,5 milhões de crianças já nasceram em todo o mundo por meio de fertilização assistida. Idade e hábitos alimentares saudáveis estão associados ao sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. A infertilidade não escolhe raça, condição social, beleza ou grau de instrução. Os casais das classes C e D que têm muitos filhos começaram cedo. Hoje, a tendência dos casais adiarem o sonho de ter filhos, aumentando assim as chances da infertilidade. O que é infertilidade? Infertilidade é definida como não ser capaz de engravidar ou manter a gravidez apesar de tentar por mais de 1 ano. Infertilidade é considerado a capacidade, então, daquele casal que está tentando conseguir ter filhos dentro de 1 ano e não conseguir. Ou seja, ele está há 1 ano tentando engravidar e não está conseguindo engravidar. Tradicionalmente, sempre a mulher foi atrás e foi investigar o que estava acontecendo com ela. E sempre ela foi considerada como a grande causadora da infertilidade. Hoje se sabe que até 50% dos casos de infertilidade são decorrentes do fator masculino. Então, tanto o homem quanto a mulher devem procurar seu médico para saber o que está acontecendo quando se trata de infertilidade. A mulher sempre tem que prestar atenção na idade. Por quê? Porque nós sabemos que a partir dos 35 anos começa a existir uma diminuição da fertilidade da mulher. Isso é natural para o ser humano. Então, a partir dos 35 anos, a chance de gravidez começa a diminuir e isso é mais acentuado a partir dos 40 anos. Com relação às mulheres, cada vez mais as pessoas estão deixando para ter filho com mais idade. Então, quando o tempo vai passando, as pessoas às vezes elas nem casaram, ou então não está no plano ter filho, mas elas sabem que no futuro elas vão querer. O que elas podem fazer? Congelar esses óvulos. Elas deixam congelado esse material para que no futuro, quando elas acharem necessário, elas podem utilizar para então ter o filho. Se nós falarmos só nas causas femininas, a maior causa de infertilidade são alterações da ovulação. Uma vez que a mulher não ovula todos os meses ou tem alguma alteração na ovulação, ela vai ter dificuldade para engravidar. Não necessariamente ela não vai conseguir engravidar, mas o tempo para que ela consiga engravidar pode se estender bastante. Nós temos vários distúrbios hormonais que acabam causando a anovulação, a falta de ovulação na mulher, não é? Citando os exercícios físicos extremos, como as bailarinas, as ginastas, a anorexia, que é o baixo peso, né, e a obesidade. O tecido gorduroso na mulher, ele deposita um hormônio chamado estrógeno, fundamental na fertilidade. Então, essas mulheres com alto índice de massa corpórea acabam por não ovular. Essa, então, é a maior causa, alterações da ovulação. Dentro dessas alterações, nós temos a síndrome dos ovários policísticos, que são bastante conhecidas, né? A síndrome dos ovários policísticos faz com que a mulher não ovule muitas vezes. Então, ela vai ovular 1 mês, pode ficar 2, 3 meses sem ovular, depois volta a ovular. As causas do ovário policístico, na grande maioria das vezes, são genéticas.
Se sabe hoje que mais ou menos 1 em cada 5 mulheres é portadora de síndrome dos ovários policísticos. Ela pode variar de um grau leve, moderado ou severo, e neste caso, então, ocasionando infertilidade. Outras causas não tão frequentes são alterações das trompas, como, por exemplo, alguém que fez ligadura tubária no passado agora não vai conseguir engravidar, ou alterações por infecções. A clamídia é a infecção mais frequente que atinge as trompas e pode obstruir, fechar as 2 trompas. Digamos que a gente tem a ovulação. Essa paciente foi estudada e ela tem ovulação. Porém, por que não está acontecendo a gestação? A trompa pode estar obstruída e a gente lembra que o espermatozoide precisa passar pela trompa para fecundar aquele óvulo tão desejado. Se a trompa foi obstruída por uma infecção ou por ligadura, não há passagem. Nestes casos, a gente precisa fazer o diagnóstico de uma infecção e aqui é mais comum a clamídia, que é uma bactéria sexualmente transmissível e que causa dano à trompa. Então se trata esta bactéria, mas mesmo assim não se consegue reverter esta obstrução. E a ligadura tubária, que há chance de reversão, apesar de pobre o resultado, em torno de 10 a 15% é o sucesso de uma reversão de ligadura tubária. Por isso se pede tanto que o casal pense de forma definitiva ao optar por ligadura. Então, se não se conseguiu reverter, se essa trompa está danificada, às vezes bilateralmente, só podemos então pensar em fertilização in vitro. E além disso, nós vamos ter outras causas como a endometriose, outra causa comum de infertilidade. A endometriose ocorre quando aquela parte de dentro do útero, que é o endométrio, que sai na menstruação, ele vai para dentro da barriga, da cavidade abdominal, se espalha e se fixa ali. E aí, durante a menstruação, a mulher pode ter dor e infertilidade. Ela pode só ter dor ou ela pode só ter infertilidade. A endometriose é um enigma na medicina. Na verdade, já se estudou várias causas possíveis para a endometriose. O tratamento e o diagnóstico geralmente são realizados por videolaparoscopia, em que a gente retira uma dessas célulazinhas, manda para estudo para confirmação da endometriose e neste mesmo momento, já no ato cirúrgico, se faz a cauterização e retirada destes focos vistos pelo aparelho de vídeo. Tratada esta paciente, se dá uma chance a ela, então, de uma gestação sem a participação da fertilização. Mas na grande maioria das vezes, em graus mais severos de endometriose, apenas com fertilização in vitro, esta mulher chegará à gestação. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, fertilidade. Medical TV. De uma maneira geral, nós sabemos que até 40 a 50% das causas de infertilidade existe um componente masculino como contribuidor ou o principal contribuidor desse problema desse casal para conseguir engravidar. A parte mais importante de uma avaliação de causa de infertilidade masculina é a história
o exame físico e o exame laboratorial. As principais causas de infertilidade masculina são varicocele, a vasectomia, infecções, existe tratamento para tratar a infecção seminal, algumas causas genéticas e outros problemas como, por exemplo, hipospádia, criptorquidia, que muitas vezes nos faz levar a fazer um procedimento como uma biópsia de testículo ou então até uma fertilização em decorrência de achar espermatozoides nesse testículo. A varicocele são varizes do cordão espermático, muitas vezes assintomática, descoberta ocasional em exame físico do consultório, mas ela pode causar infertilidade em 30% a 40% dos pacientes. O testículo, veias varicosas na bolsa, no cordão espermático, essas veias dilatadas, elas causam aumento de temperatura do testículo, alterações locais que diminuem a produção e a maturação dos espermatozoides. 30% a 40% daqueles casais que estão tentando engravidar e não conseguem ter filhos, quando existe um problema masculino, a causa é a varicocele. Por outro lado, 20% da população tem varicocele. Então não é porque a pessoa tem varicocele que tem que ser feito um procedimento cirúrgico para tentar fazer com que esse casal engravide. Essa minoria que é infértil e que tem varicocele podem ser submetidos a uma cirurgia. E essa cirurgia é uma cirurgia muito simples, se faz a ligadura e a secção desse vaso dilatado. Isso melhora as condições locais e, consequentemente, melhora a concentração, a produção, a maturidade dos espermatozoides. E existe uma tendência de gravidez em 40% a 50% dos casos operados. Nós temos no cérebro, na base do cérebro, uma glândula chamada hipófise. Essa glândula ela regula todas as demais glândulas do corpo e, consequentemente, a produção de hormônio masculino pelos testículos. Então, essa glândula, se ela funciona mal, se ela tem um problema, ela acaba afetando a produção dos hormônios masculinos e isso é uma causa de infertilidade. O calor excessivo sobre os testículos pode diminuir temporariamente a produção de espermatozoides, a qualidade do sêmen. Traumatismos escrotais, pessoas que, enfim, boladas, batidas, traumatismos locais podem gerar também infertilidade. Certas malformações, como a hipospádia. A hipospádia é um defeito na uretra, em que a uretra não chega até a ponta da glande. Então, uma outra causa muito comum de infertilidade são as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Isso também deve fazer parte da anamnese, isso deve ser pesquisado. A gonorreia, que é uma infecção, uma DST, pode causar infertilidade. A clamídia, uma infecção muito comum, também afeta as mulheres, é uma causa muito comum de infertilidade por infecção na mulher, também afeta o homem. A clamídia, ela pode ser pesquisada, ela se acumula na uretra e ela pode causar dano na produção e na qualidade do sêmen, por interferência direta na motilidade dos espermatozoides. Existem outras causas, como por exemplo a vasectomia. 2% a 6% dos casais tentam fazer uma reversão de vasectomia. Por quê? Porque se arrependem ou porque infelizmente aconteceu alguma coisa no casamento deles e agora eles querem ter um novo filho, querem ter novamente filhos e então eles são levados a realizar ou o procedimento de reversão de vasectomia ou de fertilização in vitro. Uma causa bastante comum de infertilidade é a vasectomia. Então, os pacientes fazem a vasectomia no momento que a família está estabelecida, depois, por motivos vários, um casamento desfeito, uma reconstrução de uma vida, então a nova parceira deseja um novo filho. Então, a vasectomia ela pode ser revertida. Exposição a agentes externos, como metais pesados, arsênico, chumbo, pesticidas, né? Falo agora para essas pessoas que trabalham na agricultura. Isso pode gerar anomalias genéticas nos espermatozoides e, consequentemente, infertilidade. Habilidade, atitude,
firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54-3204-4446. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, fertilidade. Medical TV. O câncer de testículo é uma causa pouco frequente de câncer no homem, mas ele acomete exatamente o indivíduo jovem, na idade fértil, tá? Muitas vezes até adolescentes ou início da idade adulta. Então, não deve ser negligenciado esse diagnóstico. O tratamento do câncer de testículo, uma vez detectado um câncer de testículo, esse paciente é estadiado. Então, através de exames de laboratório e exames de imagem, normalmente tomografias computadorizadas, se verifica o grau da doença, a extensão da doença. E aí o urologista faz, em comum com o oncologista, um planejamento do tratamento desse paciente. Tratamentos medicamentosos, leia-se a antiga quimioterapia, ou a nomenclatura que ainda se utiliza de remédios, tratamentos com remédios, eles podem influenciar de uma forma definitiva ou de uma forma temporária. O importante é que o paciente tenha um esclarecimento do profissional que vai submetê-lo a esse tipo de tratamento, dos cuidados que devem ser realizados, do tipo de tratamento que vai ser realizado, não são todos os tratamentos que interferem na fertilidade de uma pessoa, e principalmente da possibilidade ou não de reverter essa fase em que, teoricamente, a pessoa fica sem possibilidade ou sem indicação de uma gravidez. O primeiro ato operatório é a retirada do testículo. Antes da retirada do testículo, esse paciente tem que fazer coleta de sêmen para criopreservação. Temos que pensar que esse paciente pode necessitar de radioterapia ou quimioterapia como complemento do tratamento cirúrgico, e isso pode ser um fator de infertilidade. Muitas vezes apenas a cirurgia da retirada do testículo coloca ele em cura, tá? Obviamente, com o outro testículo normal, ele vai ter todas as funções sexuais masculinas normais, tanto de produção de hormônio como de função sexual e etc. O câncer hoje é uma doença extremamente comum no nosso meio. Claro que nós temos que entender que existem algumas particularidades. E uma dessas particularidades é que o grupo das pessoas que são saudáveis e férteis para uma gravidez também pode ser acometido dessa doença. Os índices de cura do câncer hoje eles estão extremamente mais elevados, mas nós não podemos abrir mão de terapias temporárias que devem ser extremamente importantes nesse processo. Sabemos que em torno de 40% das mulheres que têm uma atividade fértil positiva, quando submetidas a algum regime de quimioterapia, podem ter variações nessa fertilidade. Cabe ao médico, cabe ao especialista conduzir esse assunto e orientar a sua paciente que muitas vezes faça algum tipo de exame, algum tipo de atitude com o especialista em reprodução humana antes de começar o seu tratamento de quimioterapia. Todos os tratamentos de quimioterapia ou radioterapia podem levar a problemas na fertilidade futura. Eles podem alterar a qualidade do espermatozoide ou mesmo a formação desses espermatozoides, assim como pode alterar a qualidade desses óvulos nessa mulher, muitas vezes jovem, que ainda não tem seus filhos. Então hoje se sabe que o ideal, antes de fazer um procedimento como quimioterapia ou radioterapia, que se congele, então, que se deixe guardado no nitrogênio líquido esse material biológico que é de fundamental importância para que esses casais consigam ter filhos no futuro. Diagnose, Laboratório de Genética Médica e Biologia Molecular, especializado em análise de DNA e RNA.
Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Clínica Ossos. Especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, fertilidade. Medical TV. Os tratamentos em reprodução humana assistida variam. Eles variam desde tratamentos de indução da ovulação, ou seja, com medicamentos, e que se faz o controle de ecografia para ver o crescimento desses óvulos, até tratamentos mais avançados como a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Pois muito bem, como é que funciona o tratamento da indução da ovulação com controle de ecografia? Se vai acompanhando e vai se usando doses de medicamento diárias. Em determinado dia, se vê que aquele folículo onde tem um óvulo lá dentro, ele está para se romper, ele se rompe, e aí se sugere para o casal que ele mantenha a relação sexual para que então esse espermatozoide chegue perto do óvulo e consiga então fertilizar aquele óvulo. A chance de sucesso chega a 10, 12, 15%. Pronto, esse é o tipo de tratamento que tem uma complexidade menor. E depois nós partimos então para a inseminação intrauterina. Como é que funciona a inseminação intrauterina? O que nós fazemos? Nós pegamos aquele preparo daquele espermatozoide, então, ou seja, um espermatozoide já de boa qualidade, e nós colocamos dentro do útero. Então a gente ultrapassa aquela barreira do colo de útero. E aí esses espermatozoides ficam no corpo do útero, no útero propriamente dito. Então aquele espermatozoide agora ele vai migrar para chegar até o óvulo e fertilizar. Esse é o tratamento da inseminação intrauterina. Chances de sucesso, 15, 20, 25% por tentativa, mas existem casos onde nós não temos uma qualidade de sêmen boa, ou nós temos uma qualidade inferior a 5 milhões de espermatozoides móveis nesse sêmen, um formato, uma morfologia ruim. Nesses casos, nós temos que prosseguir, então, para a fertilização in vitro. Ou então em casos onde existe uma trompa uterina, ou existem as trompas uterinas obstruídas. Ou seja, não adianta a gente estar fazendo uma indução da ovulação com controle de ecografia, ou não adianta fazer simplesmente uma inseminação intrauterina se essas trompas estiverem obstruídas. Nesses casos, nós temos que prosseguir então para um tratamento mais avançado, que é a fertilização in vitro. E na fertilização in vitro, nós temos dois tipos. Uma com manipulação de gametas e uma sem manipulação de gametas. O que é a manipulação de gametas? É escolher o espermatozoide e injetar no óvulo. Isso é chamado de ICSI. Essa é a técnica mais avançada de fertilização in vitro que existe. Então a técnica do ICSI, essa é a técnica mais avançada de fertilização in vitro, nós escolhemos o espermatozoide, nós vimos um espermatozoide de boa qualidade, nós escolhemos ele baseado no formato, na movimentação, e nós injetamos aquele espermatozoide dentro do óvulo. No dia seguinte, então nós deixamos esse material, esse óvulo que foi injetado pelo espermatozoide, o espermatozoide foi injetado no óvulo, nós deixamos na incubadora. No dia seguinte nós vemos quantos óvulos fertilizaram, e aí nós vamos ter os embriões. Então você vai fazendo esse procedimento de crescimento desses embriões na incubadora. De 2 a 5 dias após o procedimento de fertilização, se faz então o procedimento de transferência dos embriões. Atualmente é possível também, no caso daquelas famílias que exista um problema genético, uma doença genética conhecida, grave, é possível fazer seleção de embriões que, consequentemente, estão livres dessa patologia. Nesse caso, é necessário recorrer a uma clínica de fertilidade, fazer a fertilização in vitro. É selecionado, através de estudos genéticos, embriões que estão livres daquela patologia familiar e, portanto, só são implantados na mãe embriões que não têm essa doença.
Quando nós tivemos 2 anos de casado, eu resolvi querer ter filhos. Aí quando eu descobri que eu não podia, a gente foi investigando, fiz vários exames, fui para vários médicos. Aí eu descobri que eu era infértil. Eu tinha as trompas obstruídas. Daí eu fiz a cirurgia, na hora que eu fazia a cicatrização, as minhas trompas se secavam junto. Aí eu retirei os óvulos e na sexta-feira eu já coloquei os embriões. O que acontece muito? O casal, quando ele entra no processo de fertilização, tem muitos que ficam com uma ansiedade tão grande que eles respiram a fertilização, que o filho para eles é tudo. E aí eles esquecem da parte profissional, eles esquecem da parte de casal também, né? E o que a gente não quer é que fique muito focado, né? A questão assim, eu vou ser feliz se eu tiver esse filho. Então uma das coisas que a gente trabalha muito é isso, que esse filho ele vai vir complementar essa relação. E isso é o limite, né? De não colocar esse filho acima de tudo e principalmente dele ser o motivo pela felicidade desse casal, da união desse casal. As taxas de fertilização, de gravidez, após uma fertilização in vitro, variam fundamentalmente com a idade. Essas taxas podem ser excelentes quando uma pessoa tem menos de 35 anos. Mas quando ela tem mais de 40 anos, essas taxas vão diminuir. E essas taxas vão chegar a 15%, 20%, 30%, no máximo num paciente com mais de 42 anos de idade, por exemplo.